Olá, queridos alunos e alunas, estamos aqui mais uma vez reunidos para a nossa aula agora do dia 23 e 24, que seria presencial, e agora estamos aqui fazendo home office por conta do coronavírus. Bom, antes da gente começar a nossa aula de hoje, que tem como tema regime de bens, eu gostaria de noticiar três notícias. Noticiar três notícias é boa. Noticiar três questões que saíram agora recentemente no Tribunal de Justiça, nos Tribunais de Justiça do Brasil, relacionadas ao coronavírus. A primeira delas, de um pai que voltou agora da Colômbia que tinha até segunda-feira passada 75 casos confirmados, hoje infelizmente deve ser muito mais, e ele voltou da Colômbia, não fez quarentena e queria fazer a visita e manter a convivência com a sua filha. A mãe peticionou no processo, a juíza decidiu por suspender as visitas e ele então agravou, que é o recurso, né? Agravo de instrumento, agravou para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que caiu na 7ª Câmara de Direito Privado. Lá então o relator decidiu por suspender a convivência desse pai com essa criança por até 9 dias, mantendo aí a quarentena necessária, porque ele estava em viagem internacional. O Ministério Público, procurador, né, já também foi concordante e manteve, então, esse mesmo posicionamento. Então, só interessante para mostrar, né, como a falta também de diálogo entre os pais acaba acarretando esse tipo de coisa, né? Acaba acarretando em uma judicialização. Num momento de crise como esse, a gente tem que ter bom senso, né? Eu mesma voltei agora da Argentina, estou em quarentena, não vi meus pais, que são idosos, né? Só estou eu, meu filho e os meus gatinhos aqui em casa, justamente por isso, né? Para a gente manter a segurança dos nossos, né? E a segurança de todos, até porque é crime, né? É o crime de epidemia, você espalhar uma epidemia sabendo que pode estar, né, infectada. Então, assim, bom senso. Faltou bom senso nesses pais, faltou o quê? Uma mediação, né, para que ele não fosse até as últimas consequências. Então, o Tribunal de Justiça viu por bem suspender as visitas e a convivência, né, desse pai com essa criança. A segunda notícia que eu trago para vocês é com relação ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Lá no tribunal, diferentemente do Tribunal de São Paulo, o Tribunal de São Paulo suspendeu por 30 dias as audiências. Lá no Rio de Janeiro suspendeu por 60 dias. E aqui a reflexão que a gente faz é com relação às crianças que estão em abrigos, que estão para serem adotadas e não são por conta dessa suspensão de 60 dias. O problema é que o Tribunal do Rio de Janeiro suspendeu tudo, todas as audiências, né? Diferentemente de São Paulo, que em casos urgentes ainda estão fazendo audiências, né? Então, que a reflexão que a gente faz é com relação ao artigo 227 da Constituição Federal, que considera como prioridade absoluta o direito das crianças, né? E isso não está sendo visto nesse caso. Infelizmente, as crianças que estão abrigadas continuam abrigadas e vão ficar por mais 60 dias e o tempo da criança, né, como disse a própria Silvana do Monte Moreira, que é presidente nacional da Comissão das Crianças do IBDFAM, ela falou que o tempo das crianças é agora. E realmente, né, para quem não tem família e para quem está em vias de ter uma família, 60 dias é uma verdadeira eternidade, né? Então, como resolver uma situação dessa? A gente está em pandemia, professora. Ok. A situação se resolve de uma forma bastante tranquila, né? Eu faço audiências pela Cruz Vermelha São Paulo já há muitos anos pela internet. Eu não preciso ir até o Fórum Regional da Penha, que é o fórum que recebe crianças refugiadas desacompanhadas. Eu não preciso ir até lá. O juiz, quando ele marca a audiência, eu recebo um e-mail com o link daquele programa Zoom e eu consigo fazer a audiência normalmente, né? Então, dentro do meu escritório, sem problema nenhum. Então, isso poderia ter sido feito, né? Isso poderia ter sido pensado e, infelizmente,
as autoridades, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio entendeu por bem suspender tudo e todo e qualquer caso, né? Então é algo para a gente aí pensar. A terceira notícia que eu separei para vocês é com relação à soltura, o pedido de soltura de devedor de pensão alimentícia, né? É um caso também no Rio de Janeiro, do Fórum Regional de Leopoldina. E nesse caso específico, foi comprovado que o pai estava devedor de pensão alimentícia, ou seja, prisão civil. Ele estava em uma prisão em que tinha graves violações de direitos humanos, né, como a maioria das prisões aqui no Brasil, diga-se de passagem, né? Mas eu já falei que eu sou defensora dos direitos humanos. Para mim, bandido bom é bandido preso e trabalhando, mas obviamente com condições de estar na prisão, ok? Então não pode ser, obviamente, num horror como estava relatado aqui neste caso. E esse rapaz, especificamente, o advogado dele comprovou que ele poderia pegar alguma infecção, poderia estar em uma situação de perigo por conta das visitas, e o Tribunal de Justiça, então, liberou este pai da prisão civil pelo motivo da transmissão, da possível transmissão do coronavírus. Então, mais uma vez, pessoal, não é que aqui defender bandido, não, primeiro que esse pai não é bandido, né? Esse pai é um devedor civil. Existe uma grande diferença entre aquele preso penal e o preso civil, por motivo civil, né? A segunda situação é que a gente tem que pensar também no melhor interesse da criança, né? Artigo 227 da Constituição, a gente tem princípios do ECA que falam isso, a gente tem princípios de direitos humanos que falam exatamente isso. Então, a gente tem que fazer um equilíbrio aí. O que é melhor para essa criança? Ter um pai preso, coronavírus e morre, ou um pai vivo, né? Então, obviamente, um pai vivo, que também depois ele morto não vai ter nem pensão para pagar. Então, esse foi o motivo pelo qual o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro liberou esse pai da prisão pelo motivo de prisão alimentícia, ok? Então, vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre regime de bens. Lembrando que regime de bens, pessoal, que a gente chama de regime matrimonial de bens, nada mais é do que um conjunto de regras. E quais regras, né? São regras relacionadas a patrimônio, são regras de caráter econômico e que são resultantes da família, são resultantes da entidade familiar, ok? E essas normas são, via de regra, de ordem privada. Então, vamos ver aqui no nosso quadro quais são, então, os princípios que regem o regime de bens no direito das famílias. Bom, pessoal, nesse quadro, então, a gente vai ver quais são esses princípios que regem o regime de bens, né? O primeiro deles é o da autonomia privada. E o que é esse regime da autonomia privada, né? Nada mais é do que o direito dos cônjuges de regulamentar as questões patrimoniais. Então, é lícito aos nubentes, antes de celebrar o casamento, estipular, quanto aos bens, o que lhes aprouver. É isso que diz, então, o nosso Código Civil. E se eu escolher um regime de bens diverso do que da comunhão parcial de bens, que é a nossa regra, aí a gente vai pela via do pacto antinupcial. Ou seja, pacto antinupcial é aquele contrato, então, que o casal faz escolhendo o regime de bens antes do casamento, por isso que ele se chama pacto antinupcial, né? Que, via de regra, não pode contrariar os preceitos de ordem pública, ok? Então, podem os cônjuges escolher outro regime? Claro que sim. O regime, a regra é o da comunhão parcial de bens, mas os cônjuges podem escolher outro regime de bens. É importante dizer, então, que há uma possibilidade ainda de escolher um regime misto. É isso que diz o enunciado 331 da Jornada de Direito Civil. E o que diz, então, esse enunciado? Ele fala o seguinte, que o estatuto patrimonial do casal ele pode ser definido por escolha do regime de bens distinto daquele que está tipificado no Código Civil, lá no artigo 1639 e o parágrafo único do 1640.
de acordo, então, com o artigo 1528 do Código Civil. Ou seja, existe a possibilidade do casal ainda fazer um regime misto. Então, por exemplo, é possível convencionar uma comunhão parcial de bens em relação a imóveis e uma separação de bens com relação aos bens móveis, por exemplo, no caso, dinheiro. Então, eu posso convencionar a parcial de bens com relação aos imóveis e a separação de bens, tudo o que for relacionado, então, a dinheiro. Então, eu posso misturar o regime de bens, ok? E para tanto, né, existe esse princípio da autonomia privada, ou seja, as partes podem livremente escolher o regime de bens. Em quais casos que as partes não escolhem, então, não pode escolher o regime de bens? Naqueles casos que a gente viu na aula passada, né? Naqueles casos, então, em que um casamento ele não é muito recomendado, quando a lei fala não devem se casar, né? Quem que não deve se casar? Aquelas pessoas que, então, não fizeram inventário de bens do seu antigo esposo, morto anteriormente, tem herdeiros para receber, ou seja, para que não haja uma confusão matrimonial. Aquelas pessoas que se separaram ou estão em estado de viuvez há menos de 10 meses, para provar justamente que essas pessoas não estão grávidas, né? Para proteger prole eventual. E, obviamente, naquelas situações em que não há a prestação de contas, né? do tutor com o seu tutelado, em que também há a questão da confusão patrimonial. Além disso, também, os idosos maiores de 70 anos não poderão se casar com o regime da comunhão parcial de bens. Eles vão ter que se casar pelo regime da separação total de bens, razão pela qual o princípio da autonomia aqui ele é mitigado nesses casos. Via de regra, né, o casal escolhe o regime de bens que melhor lhes aprouver, ok? Seguindo então para o segundo princípio, que é o da indivisibilidade do regime de bens, né, é importante mostrar que que é ilícito fracionar esse regime, né? Ou seja, o regime é único para ambos os consortes, para o casal, né? Diante então da igualdade entre homens e mulheres. Ou seja, não existe aqui qualquer diferenciação entre homem e mulher e nem com relação ao regime de bens, ok? O terceiro regime é o princípio da variedade do regime de bens, que existe, então, 4 possibilidades. Temos vários regimes, né? No silêncio das partes, regra geral é o da comunhão parcial de bens, que é o regime legal, né? Ou que a doutrina fala de supletório, está lá no artigo 1640, caput do Código Civil, ok? É importante dizer que o regime de bens ele começa a vigorar desde a data do casamento, de acordo com o artigo 1639, parágrafo 1º do Código Civil. E a gente vai ver cada um desses regimes de bens, ok? Mostrando aqui a variedade do regime de bens. Princípio da mutabilidade justificada. Que princípio que é esse, né? É aquele princípio que permite alterar o regime de bens. Está lá no artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil. De que forma que a gente consegue, então, fazer essa modificação do regime de bens? Somente e tão somente mediante autorização judicial, em pedido motivado por ambos os cônjuges, apurada então a procedência das razões invocadas, desde que ressalvados os direitos de terceiros. Então, por exemplo, eu, viúva há menos de 10 meses, quero me casar de novo. Não juntei no processo de habilitação a prova negativa da minha gravidez. Tenho que me casar obrigatoriamente pelo regime da separação de bens. Ou eu, a recém-viúva, não fiz o inventário, porque eu tenho herdeiro, eu tenho filho deste casamento, não fiz o inventário, não fiz a partilha desses bens.
tenho que obrigatoriamente me casar pelo regime da separação total de bens, para que não haja confusão patrimonial. Lá pelas tantas, eu já casada com o meu novo marido, resolvemos então fazer o seguinte, mudar o nosso regime de bens. Posso mudar? Claro que pode, né? Agora a gente pode mudar. Como que a gente muda o regime de bens? Somente pela via judicial, né? E o nome da ação é a ação de modificação de regime de bens. Só que a mutabilidade aqui tem que ser justificada. Eu tenho que explicar então qual o motivo pelo qual eu e o meu marido, tá? São ambos os nubentes. Eles têm então que motivar, e é um pedido que eu preciso mostrar por que eu estou querendo mudar o regime de bens. Okay? Quais os motivos, quais são as razões, resguardando aí o direito de terceiros, para que não haja possível fraude ao credor. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aqui a questão dos princípios e a gente vai ver, obviamente, cada um dos regimes de bens, acompanhando, então, os artigos passo a passo. Então, vamos lá, pessoal. De acordo, então, com o artigo 1639, que eu já falei nesse nosso primeiro quadro, nos princípios, é lícito aos nubentes, antes de celebrar o casamento, estipular quanto aos bens o que lhes aprouver. Ou seja, o casal pode escolher livremente o regime de bens, como a gente já viu, e esse regime pode ser da comunhão universal de bens, né, comunhão parcial de bens, separação total de bens ou a participação final dos aquestos, ok? Regra geral, pela lei, não pode existir regime misto, mas a atual jurisprudência, a atual doutrina, permite, então, que haja um regime misto, não inventando um quinto regime, não é isso, e sim uma mistura desses 4 regimes, estipulando para bens móveis e bens imóveis, né? Se vocês estão ouvindo aqui minha gatinha miando neste momento, querendo participar do vídeo. Mas o home office é assim, né, pessoal? Mas vamos lá, então. O parágrafo 1º do artigo 1639, ele diz o seguinte, que o regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. Ou seja, se eu morrer antes de me casar, por óbvio, o regime de bens não será válido, assim como o pacto antinupcial, ok? Parágrafo 2º, é admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvado os direitos de terceiro. Isso a gente já falou aqui no quadro anterior, longamente, né? Então, bastante tranquilo. Entra-se com a ação essa que precisa ser motivada para justamente modificar o regime de bens. Então, pessoal, qual que é a regra geral, né? Tá lá no 1640. E o que diz o artigo 1640? Ele fala o seguinte, que não havendo convenção entre as partes, ou seja, não havendo pacto antinupcial, ou sendo esse pacto nulo ou ineficaz, vai vigorar o quê? O regime da comunhão parcial de bens. Da mesma forma, pessoal, no silêncio será o regime da comunhão parcial de bens a regra, né? O regime de bens adotado. Então, no silêncio do casal, adota-se então o regime da comunhão parcial de bens. Da mesma forma, se o pacto antinupcial for considerado nulo, de acordo com o artigo 1655 do Código Civil, ou mesmo ineficaz, ou seja, se não foi feito o matrimônio. Então, eu faço o pacto antinupcial, mas eu não me caso, eu desisto de me casar, ou eu morro antes de me casar. Esse pacto antinupcial não tem validade, porque ele começa a valer, obviamente, depois da celebração do matrimônio. De acordo com o parágrafo único do 1640, pode então os nubentes, no processo de habilitação, optar pelos regimes. Quais regimes? Aqueles regimes que o código assim regula, né? Então, vai ser, como é que é feito isso, né? Como é que é feita essa escolha? Escolhendo, então, um regime de bens, exceto da comunhão parcial, o casal, então, se dirige para onde?
para o cartório de notas, onde lá, então, é feito o pacto antinupcial por escritura pública e também vai ser registrado no cartório de imóveis. A gente vai ver mais para frente quando for falar, então, de pacto antinupcial. O momento da escolha do casal é justamente o momento da habilitação. E o que diz, então, o artigo 1641? São aqueles casos, como a gente já tinha falado agora no início da aula, em que o regime é obrigatório. Qual o regime? O da separação de bens, né? Então, os cônjuges que se casarem sob o regime da separação obrigatória, não é a convencional, não é aquele regime que eu vou fazer, então, no pacto antinupcial, que eu escolho um dos 4 regimes. Não é esse. É quando a lei me obriga a me casar pela separação obrigatória de bens, ok? Então, por exemplo, inciso 1, pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Como a gente já viu na aula retrasada, a gente falou sobre as causas suspensivas e as causas impeditivas. Lembrando que as impeditivas é aquela não podem se casar. As suspensivas são aquelas do rol não devem se casar, ou seja, as pessoas podem se casar, mas não devem. E se casarem, vão se casar pelo regime da separação obrigatória de bens. Só para a gente relembrar, então, qual é esse rol das causas suspensivas da celebração do casamento. Estão lá no artigo 1523. Então, o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer o inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. A viúva ou mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. 3. O divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha do casal. E 4, o tutor ou curador e seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não tiverem saudadas as contas. Aqui é por conta de confusão patrimonial, né? No inciso 1 também, confusão patrimonial. O 2 é para proteger prole eventual, ok? E da mesma forma, o 4, confusão patrimonial. O inciso 2 fala da pessoa maior de 70 anos, né? Esse inciso 2, muitos doutrinadores já estão ignorando esse inciso. Por quê? Porque é por conta da dignidade da pessoa idosa, pessoal. O que diz a lei? Ah, vai cair no golpe do baú. Então, se ele se casar, maior de 70 anos, ele é bobinho, ele é idoso. Não existe mais isso, pessoal. Isso caiu por terra, né? Idoso de 70 anos está muito mais ativo que muito jovem, muitas vezes, né? Então, isso não quer dizer nada. Então, por conta da dignidade da pessoa idosa, muitos doutrinadores, muitas jurisprudências permitem com que essas pessoas se casem, então, pelo regime que melhor escolher, tá? Mas a lei, pela redação da Lei 12.344 de 2010, diz que a pessoa idosa de 70 anos precisa se casar pelo regime da separação obrigatória de bens. E, por fim, todos aqueles que dependerem para casar de suprimento judicial. Quem é que precisa se casar sob suprimento judicial? Aqueles menores de entre 16 e 18 anos incompletos, ou seja, que não cumpriu aí a sua maioridade e precisam de suprimento judicial para poderem se casar. Na próxima aula, então, pessoal, a gente vai debater, então, quais são os direitos e deveres dos cônjuges no regime de bens, né? Especial atenção para essa próxima aula, porque a OAB pede bastante pergunta relacionada a isso, né? O que eu posso? Eu preciso vender um bem que eu recebi de herança, eu preciso pedir autorização para o meu cônjuge? Não preciso? Então, assim, é importante a gente verificar essa nossa próxima aula, que fala justamente sobre o que eu posso e o que eu não posso, dependendo do regime de bens,
que cai pra caramba na OAB. Não cai, despenca. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.